Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e como eu prometi, nesse vídeo eu vou responder um pouco das perguntas sobre o meu novo livro, Goécia Revelada, ou Goetia Revelada. Bem, para quem não sabe, eu escrevi um livro, lancei recentemente, no Clube de Autores, eu vou deixar o link na descrição. Caso você queira adquirir o livro, o link vai estar aí e seja bem-vindo. E eu lancei o livro essa semana e já me chegaram algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las. Eu tinha anotado elas em algum lugar, mas eu esqueci onde eu anotei. Então eu puxei na memória algumas coisas que me chegaram. Eu espero que esse vídeo ajude as pessoas que estão com dúvidas se devem ou não comprar o meu livro, ou aquelas que compraram e estão em dúvida se devem ou não botar os ensinamentos que estão ali em prática. Eu pretendo esclarecer essas questões nesse vídeo, porém, eu não descarto a possibilidade de fazer outros vídeos sobre esse tema. Tá? Então, a primeira pergunta mais relevante é o porquê de eu escrever esse livro, né? Por que eu lancei esse livro? E, na verdade, é um tanto quanto complexo responder isso, porque, para falar a verdade, nem eu sei direito por que eu lancei esse livro, tá? O que acontece é o seguinte, é, eu tinha uns escritos sobre Goécia, é, e na ocasião que eu fui lançar o meu livro A Doutrina das Trevas, eu queria dar algum bônus para quem comprasse o meu livro. Então eu decidi reunir tudo aquilo que eu tinha, aquelas anotações que eu tinha do meu diário, escrever um livro rapidinho ali, que eu não considero nenhum livro, mas eu fiz alguns apontamentos, umas anotações que eu tinha no meu diário, transformei em PDF e distribuí gratuitamente aí para quem se interessava. A pessoa não precisava nem ter comprado o meu livro, A Doutrina das Trevas. Mas só por ele demonstrar interesse pelo livro, eu já presenteava a pessoa com esse pequeno PDF sobre Goécia. E é, essas pessoas, quem primeiramente eu dei esse pequeno PDF, me deram feedbacks, algumas pessoas tiveram resultados, outras não tiveram, mas enfim, esses feedbacks que as pessoas foram me dando, eu fui anotando novamente. E aí, há pouco tempo atrás surgiu na cabeça, eu falei, pô, eu podia fazer uma nova edição, né? Eu poderia fazer uma nova edição sobre esse guia de Goécia, é, com essas informações que o pessoal me passou, né? E tirando algumas informações que eu achei que eram desnecessárias, que eu fiz aí em um momento na minha vida, e eu falei, acho que isso não cabe mais. Então eu falei, vou dar uma atualizada nesse guia básico. Só que para dar essa atualizada, eu falei, pô, vou invocar algum Daemon para ele ir me falando as coisas que são importantes do ponto de vista dele, para o sistema e tal. Então eu invoquei Asmodai, ou Asmodeu, e o que você lê no livro é uma adaptação do que ele me falou, tá? Porque não dá para escrever exatamente o que uma entidade dessas fala, você não consegue nem mesmo transformar em palavras certas coisas, né? Porque algumas partes dessas comunicações são visuais, são mirações, né? São contatos mentais, né? Então, num contato mental, às vezes se perde certas informações. Mas eu tentei fazer da melhor maneira possível e o que vocês encontram no livro é resultado tanto do feedback que as pessoas me deram, quanto do contato com essa entidade Asmodai, tá? Então, é, é minha contribuição aí para o ocultismo. E aí vamos aí às perguntas, né? Outras perguntas. Deixa eu ver aqui uma questão. Se a Goécia
que eu coloco no livro ela é luciferiana ou tradicional, ou se ela é moderna ou tradicional. Bem, o intuito do livro era fazer um link entre o tradicional e o moderno, tá? O livro, ele é 100% a metodologia dele é inspirada nos selos negros do Carl Negan, né? O Carl Negan, ou Negan, eu não sei como se pronuncia direito, mas ele lançou os selos negros em 1989, tá? Que era uma versão de Goécia, tá? Falando especificamente de Goécia, você não tem como abordar a Goécia sem levar em conta uma lógica judaico-cristã, né? A Goécia, em minha opinião, é um sistema estritamente conectado com a tradição medieval cristã de magia. Então é muito difícil você tirar todas as referências religiosas e culturais judaico-cristã do Grimório. Nem o Carl Negan, que tentou lançar uma versão satanista ou luciferiana da Goécia, conseguiu tirar totalmente a influência judaico-cristã. Nem mesmo o Michael Ford, que também lançou uma versão de uma Goécia luciferiana, ele conseguiu desconectar totalmente o cristianismo do sistema, porque é um sistema que foi planejado e pensado para se encaixar na cosmovisão judaico-cristã, né? É um sistema que eu nem pratico tanto mais. A maioria de vocês sabem que eu sou iniciado na Quimbanda. Eu estou trabalhando para atingir o sacerdócio da Quimbanda, tenho estudado e tenho me empenhado para me tornar um sacerdote. E isso me toma muito tempo espiritual, então, assim, eu não tenho muito tempo para trabalhar em outros sistemas de magia. Quando eu quero trabalhar com essas entidades, veja bem, quando eu quero trabalhar com elas, não quando eu preciso, porque se for ver bem, eu nunca precisaria trabalhar com elas, mas às vezes eu gosto. Isso aí, quem sabe, quem trabalha com Goécia, com outro sistema de magia de evocação, sabe que às vezes você se torna meio assim viciado num determinado sistema, e isso é encarado com muito maus olhos por algumas pessoas, mas enfim, eu gosto de trabalhar com certas entidades dali, e quando eu preciso trabalhar com essas entidades, ou eu uso a metodologia do Grimório Verum, ou eu uso o sistema da demonolatria, tá? Então, assim, a Goécia realmente eu uso pouco. Mas para fazer esse livro eu refiz algumas invocações, tá? Então, do que se trata meu livro? Meu livro é uma abordagem moderna, sob um ponto de vista extremamente moderno, é uma visão totalmente baseada na modernidade de uma prática tradicional, de um sistema de magia tradicional. Mas é um sistema moderno, então eu não primo aí pela tradição como muitas pessoas gostariam, tá? Embora meu livro tem todos os apontamentos para quem quer seguir o modelo tradicional vai conseguir usar, né? Deixa de lado a metodologia que eu coloquei lá e só coloca a parte estrutural, a parte teórica que vai te ajudar bastante. Então é por isso eu queria fazer essa comunicação entre o moderno e o tradicional, e eu queria fazer um livro que ajudasse tanto as pessoas modernas, que praticam o estilo moderno, quanto o estilo tradicional, sem com isso levar nenhuma espécie de filosofia religiosa em conta. Então, se você é luciferiano, satanista ou judaico-cristão, você vai conseguir usar o livro. Só que, como eu disse, por ser um sistema judaico-cristão, eu não consegui eliminar completamente as influências judaico-cristãs. Então você vai ter algumas orações ali, vai ter alguns nomes do Deus de Israel, especialmente na canção de Salomão. E essa é uma outra pergunta que me mandaram. O que Salomão tem a ver com Amaimon? O que Salomão tem a ver?
Toda vez que a gente vê Salomão, toda vez que nós vemos Salomão aí num texto mágico aí, nós temos que separar a figura histórica de Salomão, da qual a gente tem pouco conhecimento, da figura mitológica do rei Salomão. E assim, quando se fala de magia tradicional salomônica, está falando de um sistema de magia, de uma escola de pensamento mágico e não de um indivíduo, né? Então as pessoas acham que Salomão inventou a Goécia ou desenvolveu a Goécia e veio passando de geração para geração. Não é bem assim. Não tem indícios históricos que tenham acontecido isso. Então, a maioria das histórias que tem nesse segmento são histórias mitológicas. Histórias mitológicas, elas não são mentiras, mas elas são criadas com o intuito de ensinar alguma coisa ou de passar algum conhecimento de forma velada, né? Então, usa-se alegorias, usa-se simbologia para explicar alguma coisa que aconteceu ou algum ensinamento que as pessoas queriam deixar oculto dos olhos profanos. Então, a mitologia ela serve para isso, né? Ela tem um sentido oculto dentro das histórias mitológicas e não é diferente com Salomão. No que eu acredito? Eu acredito numa escola, numa corrente de pensamento mágico que é inspirada e baseada em certas passagens de Salomão, né? Então, Salomão é o patrono mágico dessa corrente, ele é o grande inspirador. Não que ele tenha transmitido essa corrente ainda em vida, mas pode até ser que ele tenha, mas não temos evidências. Porém, você tem que ver isso tudo sob um ponto de vista simbólico, tá? Então, dito isso, toda vez que tem Salomão num texto mágico, você tem que enxergar isso de uma maneira simbólica e não literal, tá? Então, quando a gente fala Salomão, por exemplo, no meu livro eu tenho lá a canção de Salomão. Não foi necessariamente Salomão que compôs aquela canção, mas ele inspirou aquela corrente mágica e aquela vertente, né? Se eu não me engano, aquela canção ela foi retirada dos livros de Moisés, dos livros ocultos de Moisés. Não sei se é do sexto ou do sétimo, enfim. Então, assim, não, tomem cuidado para não misturar questões históricas com questões mitológicas, tá? E a Maimon, né? Bem, a Maimon é o rei, né? Em alguns grimórios ele é o rei do Oriente, em alguns ele é o rei do Ocidente. Da onde veio a Maimon? Os estudiosos acreditam que a Maimon, na verdade, é uma corruptela do nome Maimon, que é o nome do gênio de Saturno, né, do Din de Saturno, da magia persa, embora não seja bem o nome dele. Na verdade, Maimon seria mais um título, né? Então ele é Maimon, um outro nome lá árabe que eu não vou saber recitar aqui para vocês de maneira correta. Tá? Então, assim, tem vários Maimons na magia árabe, porque sendo um título, existem várias entidades, vários djinns que chegaram ao grau de Maimon. Tá? Então, quando você vai nomear um gênio dentro da magia persa, você tem que ver o título dele, que no caso seria Maimon, e o nome dele, para você saber exatamente qual o gênio é. Porque se você pegar só Maimon e tentar fazer uma invocação só com o nome Maimon sem o A, dentro da magia persa, você vai estar chamando um monte de djinns e perigo de nenhum deles responder, né? Porque você está chamando um nome que é coletivo. É a mesma coisa que você está falando. Você está chamando ao vento, né? Então, sempre quando você vai nomear, você tem que colocar o título e o nome da entidade. Então, Maimon vai ter um outro nome, tá? Então, as pessoas acreditam que na Idade Média rolou essa corruptela aí. Pegaram um desses Maimons que existiam e colocaram aí no Grimório da Goécia. A gente tem que entender que a Goécia ela é constituída, os nomes, aquelas listas de daimons que tem, eles não são uma família de entidades.
Então ali nós vamos ver deuses que foram subvertidos, que foram corrompidos, né? Como Astarote, que era Astarte, né? Baal, que também não é o nome de uma entidade, é um título também, mas que foi ali Amon, né? Então nós vamos ver algumas entidades que a gente sabe que tinham cultos. E outras, você vai ver jeans, você vai ver anjos, você vai ver vários seres espirituais de categorias diferentes colocado ali como se fosse uma coisa só, mas eles não são. Tá? Então, é por isso que tem que se trabalhar com cada um com muita responsabilidade e com muito cuidado. Né? Então, é, é, dentro aí de algumas correntes luciferianas, a gente coloca que rolou então essa corruptela, tá? Só que a entidade que atende como Amaimon hoje, ninguém sabe exatamente quem que assumiu esse cargo de Amaimon. Existem algumas correntes que acreditam que Amaimon seria uma das máscaras de Lúcifer, as que acreditam no Lúcifer como uma entidade, né? Nas correntes de luciferianismo deístas, então colocam que Amaimon seria uma das máscaras de Lúcifer. Já outros acreditam que seria aí o nome adotado por um elemental que comandava lá o ponto cardeal do leste. Enfim, ninguém sabe direito de onde veio. Tá? Essas são as hipóteses. Ou é uma corruptela do Undin, ou é uma outra entidade que foi apenas nomeada. Isso vai me levar a outra questão aqui que já colocaram sobre deuses demonizados, né? Que algumas entidades da Goécia são deuses que eram demonizados. E as pessoas não entendem muito bem que o processo de demonização de uma entidade dessas não é simplesmente você dizer que essa entidade é demoníaca. Né? Então, Amon, por exemplo, que era o deus do sol, não é simplesmente você chegar e falar Amon agora é o diabo, né? Vamos trazer para o exemplo presente. Vamos supor que você é aí de uma religião de matriz africana e aí você cultua Oxalá. Aí imagine daqui 3.000 anos no futuro, as pessoas vão falar que Oxalá é o regente do inferno, ele ele senta no trono do inferno e ele é a entidade demoníaca, né? Você vai achar que é um absurdo isso, né? E certamente as pessoas que cultuavam essas entidades no passado, se verem o que o homem moderno fez com esses deuses, vão achar um absurdo também. Né? Então, foi mais ou menos isso. Né? Então, você pegou entidades que eram de luz, que eram entidades benevolentes, e colocou uma roupagem demoníaca nelas. Né? Os casos mais clássicos aí que não fazem parte do Ars Goécia, mas é o Lúcifer, né? Que era uma entidade de luz romana e acabou sendo considerado o regente do inferno. Beuzebu, né? Baal Zebu, era o senhor do quarto céu e acabou sendo associado ao demônio da ira. Né? Astarote era a deusa Astarte, deusa da fertilidade, acabou sendo associada ao demônio, de algumas tradições, ao demônio da preguiça. Né? Então, como que se dá esse processo de demonização? Não é simplesmente você associar o nome de uma divindade a um aspecto demoníaco. Não, eles nomeiam o aspecto demoníaco com o nome da entidade. Então, para ficar bem mais claro isso. Por exemplo, o orgulho. Né? O orgulho ele pode ser bem nocivo ao ser humano, dependendo do contexto.
Mas ele pode ser positivo também. Então, assim, por exemplo, quando você pega o orgulho e, assim, através de alguma coisa que lhe deu orgulho, isso inspira outra pessoa, então você está usando a face magnânima do orgulho. Então, você está ativando a magnanimidade, tá? Então, assim, você está inspirando outras pessoas através do seu orgulho. Então, o orgulho não é negativo nesse sentido. O orgulho serve para te impulsionar, o orgulho serve para você é, se sentir feliz, se sentir em paz com você mesmo, se sentir com autoestima elevada, né? Acontece quando você rompe esse patamar e começa a usar o orgulho para demonstrar toda a sua soberba, toda a sua arrogância. Isso vai ser negativo, pelo menos nas suas relações sociais, né? Então, isso pode trazer vários problemas, né? Uma pessoa arrogante, ela pode ter vários problemas aí ao longo da vida, né? Então, o que os teólogos fizeram? Eles não pegaram Lúcifer e falaram assim, não, aquele Deus ali, ele vai ser o regente do inferno. Não, eles pegaram o nome daquele Deus Lúcifer e colocaram o nome para batizar o demônio do orgulho, da soberba e da arrogância. Entendeu? Então eram entidades diferentes. Eles pegaram o nome de uma entidade que existia e colocaram no nome do princípio do orgulho. Então isso é um demônio, tá? Então as pessoas às vezes se confundem. Então, certamente, se você tiver um contato aí com o demônio da ira, no qual eles batizaram de Beelzebub, tá? Mas se você pegar e ter um contato, assim, uma relação íntima com o demônio da ira, que também é nomeado de Beelzebub, provavelmente você vai cometer ações extremadas, como esses terroristas, como esses jovens que invadem a escola e matam todo mundo. Isso é ele. Esse é o demônio da ira. Não importa se você chama ele de Beelzebub ou se você chama ele de Jesus Cristo. É o demônio da ira. Os nomes desses demônios, nem são esses. Entendeu? Então é diferente você cultuar um demônio mesmo de uma entidade dessa que foi batizada, que foi transformada em um demônio, que foi demonizada. Eles não são a mesma entidade. Tá? O demônio da luxúria é aquele demônio que te coloca, que você recebe seu salário, você recebeu seu salário e você você para naquelas maquininhas caça-níqueis e joga todo o seu salário, igual eu já vi acontecer. Inclusive aconteceu com amigos meus. Jogou todo o salário dele. Jogou todo o salário dele na maquininha. Aquele é o demônio da luxúria. Aí ele chega em casa e fala para a esposa que foi assaltado. Porque ele tem vergonha de falar que ele gastou todo o dinheiro do salário dele, que era para comprar mantimento para os filhos, que era para sustentar a família. Ele tem vergonha, né, de falar isso. Então esse é o demônio da luxúria, que chamaram de Astaroth, tá? Mas a verdadeira Astaroth, embora a gente sabe que os nomes acabam criando pontes de conexão, e é por isso que algumas escolas falam, não pode chamar eles assim, porque você vai criar essas pontes de comunicação e tal. Mas se você está centrado, se você entende o processo, e se você está focado, você não vai cometer esse tipo de erro, né? Você não vai atrair aquela vibração negativa, porque não é ela que você está querendo chamar. Isso leva à questão do círculo mágico, né? Que eu coloco aqui, círculo mágico eu sei que é uma questão polêmica, e em nenhum momento eu falei que ele é desnecessário. Porém, no sistema do Carnegie não se usa. O que é o sistema do Carnegie, para vocês entenderem? O sistema do Carnegie é um sistema de criação de talismãs mágicos. Então você cria talismãs na força do Daimon. Então você não precisa necessariamente conjurar o Daimon a uma aparição física até o final. Você não precisa deslocar o Daimon da esfera dele
para essa. Você só vai abrir um canal de comunicação onde vai passar uma pequena fração do poder do Daimon e vai se alojar naquele talismã. Tá? Então ele é mais seguro nesse sentido de você trabalhar. Por isso que eu escolhi essa metodologia. Daí ela não usa o círculo mágico escrito. Mas ela se vale sim do círculo mágico, porque se você entender a estrutura do círculo mágico, você vai ver que sim, o círculo mágico está presente. Então a canção de Salomão, quando você faz aquela canção de Salomão, na verdade você está materializando, está verbalizando os princípios da criação que dão toda a sustentação ao sistema e, por consequência, você está criando um círculo mágico. Logicamente, você precisa trabalhar a estrela setenária, como eu coloquei lá, porque é ela que vai impedir de você cometer o erro de invocar um desses demônios que eu falei para vocês, que são os demônios per se, que são os demônios mesmo. Né? Porque as pessoas confundem. Os princípios demoníacos, eles estão aí antes da humanidade e vão ficar depois que a humanidade for embora. Outros seres conscientes que subirem aí na cadeia da consciência, com certeza vão ter contato com essas forças. Tá? Mas os nomes que a gente dá para elas, eles são irrelevantes. Porque você não precisa chamar esses demônios para eles aparecerem. Esses demônios eles aparecem e se perpetuam através da sua ação, do seu relacionamento com o mundo. Né? Então não adianta você se encanar muito com isso. Porque o antídoto é você mesmo. Né? O antídoto é o seu modo operante, a sua forma de se relacionar. Por isso que a estrela setenária é importante. Né? Então, você está com a estrela setenária. Você fez a canção de Salomão, você está com o círculo mágico. Você não precisa se temer. Você não precisa temer. Né? Aí isso leva. Mas essas entidades, quando vê que a pessoa não é muito experiente, ela sacaneia as pessoas. Não é o que eu vejo, tá? Não é o que eu vejo acontecendo. Um Daimon mesmo, real, ele se importa muito pouco com o ser humano para sacanear ele ou deixar de sacanear. Eles têm uma ideia um pouco diferente do ser humano. Agora, sim, eu reconheço a possibilidade de você invocar um demônio sem querer. Um demônio que eu digo é esses demônios dos defeitos planetários. Né? Por quê? E como que você evoca um demônio desse? Vamos supor, você tem um desejo, porque meu livro ele é focado na relação, no desejo, né? Do desejo das pessoas. O desejo é a chave para você fazer um Daimon se manifestar e trabalhar para você. Mas vamos supor que você tem um desejo, sei lá, ganancioso por si só. Então você quer, por exemplo, dinheiro. Você quer muito dinheiro e aí o caminho que você encontra é a herança dos seus pais. Vou fazer um ritual de Goécia aqui para matar meus pais e pegar a herança deles. Bem, cara, você está em contato com o demônio da ganância. Entendeu? Você não chamou ele, você não fez ritual nenhum, você já está em contato com ele, ele já domina a sua vida. Então não é o ritual de Goécia que vai te trazer problema, cara. Você já está fudido. O demônio da ganância já está na sua vida. E esse exemplo que eu dei é um exemplo que aconteceu. Que cliente chegou para mim com esse tipo de proposta. Para eu fazer um ritual para matar a mãe dele. Entendeu? Não fiz. Porque não, sou da mão esquerda, sou amoral, sou. Mas não quis fazer porque um cara desse, para mim, é um pau no cu. Então eu não tenho respeito por ele. E por que eu vou fazer um ritual para alguém que eu não tenho respeito? Então eu não fiz, mas não porque eu sou bonzinho ou porque
eu acho que isso é imoral de fazer. Não, se ele conseguir fazer pela conta dele, eu não vou fazer por ele. Mas se ele conseguir pegar meu livro e fazer, foda-se ele, entendeu? Mas aí ele vai estar com contato com o demônio da ganância. Não foi eu, não foi o ritual, não foi o daimon. Ele já tava com o demônio lá, entendeu? Porra, tem um monte de coisa ainda pra falar e eu não nem arranhei. Eu fiquei enrolando aqui, nem segui o roteirinho aqui, meu. Já tá com 30 minutos. Então eu vou fazer o seguinte: é, deixa aí suas perguntas aí na descrição. E aí eu vou fazer um vídeo 2 sobre perguntas e respostas. Vou arrumar melhor, vou organizar, porque eu acabei puxando um assunto, outro, e acabei não respondendo direito as perguntas que me chegaram. Tá? Mas eu acho que deu uma ideia geral do que se trata o livro. Só para finalizar. Eu tenho a primeira versão e eu fiz o ritual, não tive resultado. Devo comprar a segunda versão? Vai me ajudar? Cara, se você não teve resultado com a primeira versão, não compra a segunda. Por que você vai comprar uma coisa que não te trouxe resultado? Então, se você comprou meu primeiro livro, fez os rituais e não teve resultado, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu, por que você não teve resultado, para depois você comprar outra coisa de mim, né? Então você comprou um produto com defeito e não ter resultado, você vai comprar outro? Não, vamos ver o que aconteceu, tá? Então se foi seu caso, eu vou deixar meu e-mail aí. Você pode mandar um e-mail aí, a gente vai descobrir por que você não teve resultado para tentar fazer você ter resultados, tá? É assim, nem todo sistema é, mágico é adequado a todos, né? Às vezes você não se dá muito bem com o sistema judaico-cristão, então você vai ter que ter outro sistema que não adoece. Às vezes você errou na formulação do desejo, às vezes você escolheu a entidade errada, às vezes você teve algum tipo de manifestação e não percebeu, às vezes você É, tem várias variáveis, então a gente tem que entender, tá? Então, antes de você comprar meu livro, eu vou deixar o e-mail aí, você entra em contato e aí a gente vê o que deu errado, porque não adianta nada você gastar dinheiro com uma coisa que não te dá resultado, né? Não é essa a minha proposta. Minha proposta é eu quero que vocês comprem o livro e tenha resultado. Então, vamos analisar primeiro o que aconteceu e aí, depois que a gente acertar as coisas e você quiser comprar o livro, tranquilo, aí você compra. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer a coisa mais organizadinha, tá? Desculpa aí, eu acabei atropelando os assuntos, falando sobre muitas coisas. Mas deixa aí perguntas, tá? Tem algumas perguntas bem interessantes que tinham me mandado e eu acabei nem respondendo. No próximo vídeo eu já vou responder todas elas, tá bom? Então, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Obrigado aí pela participação. Força e honra. Tá. Se você quiser se inscrever na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, vou deixar o link na descrição. A partir de dezembro nós vamos ter aula sobre esse tema, sobre Goécia, tá? Vou fazer aulas para vocês no sistema que eu descrevi no livro, mas sempre com apontamentos para aqueles que queiram seguir a tradição, tá? E aí eu pretendo botar um ponto final aí no assunto de Goécia e para outros estilos do qual eu sou mais simpático do que a Goécia, tá? Mas a partir de dezembro eu vou começar com essas aulas, tá bom? Obrigado, força e honra.